gente continuar. Esses dias eu fiz o evento Liderança Feminina Negra e foi um evento com conteúdo muito, muito específico. E hoje eu quero trazer um pouquinho desse conteúdo aqui. Do que isso se trata? Das crenças que nós acabamos recebendo, dos atravessamentos que o racismo tocou nos nossos corpos e nas nossas histórias. Então, a falta de confiança é uma delas. E como é que ela se estrutura? Como é que ela se dá? Geralmente é assim, veja se você vivencia isso. Você tem competência, você tem encargo, você tem uma história brilhante, você tem autoridade no assunto, você é boa na sua área, você já ocupa uma posição reconhecida e validada, você tem consciência da sua própria trajetória, mas mesmo assim você desconfia da sua potência, mas mesmo assim você silencia muito mais do que você fala. Mas mesmo assim, quando entra numa reunião, você se sente tão insegura a ponto de você não conseguir verbalizar, por exemplo, um conteúdo do qual só você conhece. Então, esse sentimento, né, esse desafio que as mulheres negras enfrentam, esse desafio ele não é à toa. Essa falta de confiança em si, ela tem uma trajetória, ela tem uma história. Isso não é um fracasso. Isso é uma característica do racismo. Então, quando a gente fala da liderança feminina negra, o que a gente está falando? Pense numa pirâmide, então, na ponta da pirâmide a gente vai ter a liderança masculina branca, depois a gente vai ter as mulheres brancas, a gente vai ter os homens negros, e em seguida nós temos a liderança feminina negra, ou seja, o espaço de liderança, esse espaço que você escolhe, o palco, o público, a frente, você está à frente das coisas, não foi um espaço que foi preparado para você, que foi pensado para você, não é um espaço conformado para te receber, é um espaço pautado pela branquitude eurocêntrica. Então, significa que você vai encontrar desafios específicos. Então, o conteúdo de hoje são para mulheres negras que entendem que, por conta da sua história, por conta da sua cor de pele, por conta dos seus atributos, enfrentam situações específicas que nenhum homem branco enfrenta, nenhuma mulher branca enfrenta e nenhum homem negro também enfrenta. Então, quando a gente fala da autoconfiança para mulheres negras, a gente está falando de um processo que é histórico e que é atravessado ali pelo racismo. E esse racismo, como é que ele se dá? Né? Ele é estrutural, então ele também se dá de forma ideológica. Ele está nas estruturas, ele está na sociedade de maneira geral, ele atravessa o nosso corpo e a nossa subjetividade. Então, ele atravessa a nossa trajetória. É um racismo que apagou a nossa história, que apagou que apagou toda a nossa trajetória. Então, todas essas implicações de como essa sociedade se conformou e se estruturou, chega na gente quando a gente chega na vida adulta para liderar. E agora eu quero dizer para você que a liderança feminina negra tem uma pirâmide que chama a pirâmide dos níveis neurológicos. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa pirâmide é a pirâmide que eu utilizo muito para a gente conseguir pensar nas dimensões da liderança feminina negra. Então, pensa que a gente vai ter nessas dimensões o ambiente, o comportamento, as capacidades, as crenças, a identidade e o legado. Então, toda vez que você olhar para a sua liderança, eu vou pegar um exemplo aqui, vamos pensar na Alba. A Alba entrou aqui. Bom dia, Alba. Bom dia, Wendelice. Acho que é o Wendelice. Vamos pensar aqui na Alba. Alba, vou usar você de exemplo, tá? Vamos pensar na Alba. A Alba é uma mulher negra que já ocupa, que já conquistou, que já tem muitas conquistas. Então, quando a gente olha para a Alba, qualquer outra mulher líder negra, a gente precisa pensar que tem essa estrutura. O ambiente. Qual é o ambiente que a Alba convive? Qual é o ambiente em que ela vive? Quem são as pessoas? Como que ela se articula nesse ambiente? Como que o ambiente de trabalho da Alba interfere no fazer dela? Como é que ela recebe as implicações desse ambiente? Então, a importância de você fazer um mapeamento do ambiente. Depois, quando eu olho aí para a Alba, eu vou ter o comportamento. Como a Alba se comporta nesse espaço? Quais são as reações da Alba? Ela se comporta de maneira mais adequada? Ela se comporta de maneira mais empoderada? Ela consegue se posicionar? Ela consegue fazer ali as articulações dela? Bom dia, querida. Então, depois eu tenho as capacidades, aí não tem a ver com capacitismo, tá? A capacidade é o que a Alba é boa de fazer. Sendo ela muito boa em uma área, ela consegue visibilizar esse trabalho? Ela consegue demonstrar no que ela é boa? Você consegue visibilizar no que você é boa? Você consegue conceber no que de fato que você sabe fazer muito? Você consegue reconhecer em você qualidades, valores que são bons em você? No que você é boa?
Então, essa é uma área que a gente precisa trabalhar também. Então, no outro ponto, a gente tem as crenças. O que são as crenças? São as crenças e os valores. É aquilo que conforma a nossa subjetividade. É aquilo que a gente acredita. E aí eu vou usar aquele clichê, pro bem e pro mal. Mas aquilo que você acredita que te impulsiona para frente, ou aquelas coisas que você acredita que te empurra para um lugar que não deveria ser o seu. Aquelas crenças que te diminuem, aquelas crenças que não te permitem falar, esses bloqueios que por vezes são invisíveis, mas que estão instalados na gente. Estão instalados de tal forma que fazem com que a gente não consiga avançar, porque chega pra gente por meio de uma estrutura social. Então, a temática que a gente vai conversar aqui hoje está na dimensão da crença. Depois a gente tem a identidade. A identidade é como que você é conformado na sociedade, quem é você, né? Quais são as suas características, quais são os teus sonhos. Você vai ter ali como que você expressa também essa identidade negra, porque para uma mulher negra a nossa identidade está atravessada por quem a gente é. Se a gente olhar para a identidade, a gente fala, qual é o conceito da identidade? É o conjunto das coisas que a gente sente e que a gente não sente. É tudo que eu sou, tudo que eu desejo ser, as coisas que para mim estão no nível da consciência, mas aquelas também que eu desconheço. Por isso que a parte de autoconhecimento também é importante, mas para mulheres negras precisa ser uma discussão racializada, porque quem nós somos está atravessada pela nossa cor da pele, por sermos mulheres negras. Então a gente precisa aceitar e assumir isso. Bem-vinda, Tati. E por fim, na pontinha da pirâmide, a gente vai ter ali o legado. O legado é o que você quer deixar para o mundo. O que você quer deixar? Então, você vai ter o ambiente, o comportamento, as suas competências, as suas crenças, a sua identidade e o que você quer deixar para o mundo. Então, quando eu olho para a liderança feminina negra, eu preciso avaliar. Eu faço muito isso na mentoria, assim. Quando eu olho para a situação das meninas que eu acompanho, eu olho nessas 3 dimensões. Como é que esse ambiente influencia você? Como você se comporta nesse ambiente? E se esse comportamento ele está assentado em crenças e em valores que te ajudam a se manter naquele ambiente, ou eles acabam te repelindo do ambiente. Então, e aí, quando a gente chega nas crenças, nesses bloqueios, o que a gente tem? O que são bloqueios? Que a gente fala muito. Na psicologia, a gente vai entender que os bloqueios, primeiro que os bloqueios não são fraquezas pessoais, não? Eles são aprendizados emocionais que foram moldados por um sistema. Um bloqueio para uma pessoa branca é diferente de um bloqueio de uma mulher negra. Então, por exemplo, se eu tenho o bloqueio do desamor, que é o que eu vou falar daqui a pouco, né? Se eu vivi em um ambiente que eu não recebi proteção, por exemplo, ou um bloqueio que está relacionado com a minha autoestima, a mulher branca ela vai vivenciar de um jeito, mas a mulher negra ela vai vivenciar além, por exemplo, do bloqueio da autoestima, de uma autoestima que é racializada, que é atravessada pelo racismo, que deixa a fragilidade da sua autoestima, por exemplo, muito mais aguda, que faz com que a sua autoconfiança, por exemplo, fique muito mais aguda. Porque você tem por trás uma sociedade com uma ideologização dizendo questionando a nossa cor, dizendo que a gente é feio, que a gente não merece amor, que a gente não merece ocupar esse espaço, que a gente não merece o melhor, que a gente deveria ser muito grata já pelo espaço que ocupa. Então, a gente tem por trás um sistema todo montado no racismo que foi estrutural, que faz com que essas mensagens sejam instaladas na gente a vida inteira. Então, tudo que você vivencia muito mais, porque é como se a nossa sociedade fosse construída contra a gente, e não a nosso favor. Não para que a gente fosse livre, feliz, próspera, relaxada nos ambientes. Não é assim que a nossa sociedade nos vê e que ela nos recebe. Então, como que os bloqueios são formados? Todos na infância. Logo muito cedo, assim, nós vamos recebendo. Claro que eles vão ali, ao longo da vida, vão se tornando mais ou menos agudos, a depender, por exemplo, de como você vivenciou a sua família, de como você foi vista, ouvida e sentida na escola, dos ambientes que você frequentou. Se você viveu numa família branca ou numa família negra, isso também tem uma diferença enorme. Se você teve pais que estiveram presentes, isso tem uma diferença também enorme. Se você tem pais que enfatizavam e validavam a sua autoestima e a sua identidade, e o seu cabelo e a sua pele, a sua inteligência, a sua trajetória, o seu fazer. Então, para as mulheres negras, isso tem um grau, né? Tem um grau, assim, eu falo que tem grau 1, grau 2 e grau 3. Então, essas crenças, elas são formadas ali logo cedo na nossa infância, em especial na primeira infância. E eu falo isso como uma pessoa que também é especialista na primeira infância, assim, de estudos, de pesquisa e de tudo. A gente sabe que as principais crenças, o racismo, ele tem uma pesquisa recente, que depois eu posso até mandar, que fala sobre isso, assim, que na primeira infância, o racismo, ele tem, assim, sequelas terríveis na vida de uma pessoa negra.
e na vida de uma menina negra. Então, a invisibilidade começa muito cedo, né? O desamor começa muito cedo, a questão de não se sentir valorizada, amada, querida, protegida começa muito cedo, e isso se instala ao longo da vida. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho por que que a autoconfiança é essa dificuldade de confiar, né? De onde vem? Que bloqueio é esse que eu tenho? Por que que, apesar de eu ter essa trajetória brilhante, apesar de você ter um cargo, a competência, você ter chegado onde você chegou, você ter feito uma faculdade, às vezes um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, 2.000 cursos, né? Porque mulheres negras são mulheres que estudam muito. Por quê? Porque a gente tem uma crença que foi instalada também que diz o que pra gente? Que a gente precisa ser 2 vezes melhor. Então, é uma crença que vai por dois lados. O primeiro é que a sociedade ressalta isso, então pra gente é sempre um pouco mais puxado chegar e alcançar, e porque a gente ouve muito isso durante toda a vida, né? Então, você precisa ser 2 vezes mais para já estar um pouco à frente, porque já não vai ser muito fácil para você alcançar. Então, eu falo que é revolucionário para a gente se entender, se apoiar, se acolher, ter autocompaixão com a gente mesma e ir quebrando essas crenças que a gente escuta, porque elas nos aprisionam demais. Então, essas coisas que a gente recebe, eles são experiências emocionais que interferem no nosso comportamento, nas nossas relações, nas nossas decisões, operam de forma inconsciente, né, até que elas sejam nomeadas, acolhidas e ressignificadas. Essa é uma coisa importante para você entender. Toda vez que você for fazer um processo em que você vai identificar em você crenças, bloqueios, dores, fragilidades, você precisa fazer isso com muita acolhida e com muita autocompaixão. Porque mulheres negras tendem a tratar todo mundo bem, mas na hora de cuidar delas, elas não conseguem fazer isso com a mesma autocompaixão que ela faz com as outras pessoas. Então, aprender a cuidar de você, a ter autocompaixão por você é uma coisa importante. Eu entendi aqui que eu tenho um problema de autoconfiança muito sério, eu não consigo me posicionar, eu saio da reunião pensando que eu deveria ter falado e eu não falei. Então eu saio me sentindo mal, pensando que eu não sou boa, pensando que que eu não sou competente. E não é sobre isso. Aquela coisa de você ficar pisando em ovos, por exemplo, né? Muitas vezes no ambiente de trabalho o tempo inteiro, que deixa você alerta o tempo todo. Então, não é sobre ausência de competência, né? Não é sobre defeitos, não é sobre isso. É sobre uma sociedade e um racismo que é estrutural, que atravessa você, que alcança a tua subjetividade, que alcança a tua noção de valor, a tua noção de merecimento, a tua noção de olhar para a vida, né? Que faz com que você trave. Chega um momento que você trava, que é atravessada pela dor. Então, essas crenças, elas moldam o nosso comportamento, as nossas relações, as nossas decisões. É bem perigoso, eu falo. As nossas decisões. Então, tudo isso a gente vai sendo atravessado ao longo da vida. E aí, vamos para... na aula eu listei 3 crenças, mas hoje eu vou falar de maneira geral, porque eu fiquei 2 horas no Liderança Negra na Prática. Foram 2 horas de conteúdo, assim, miudinho. Mas aqui vai ser um pouco mais resumido. Uma das crenças que a gente tem, assim, é a crença do desamor. A crença do desamor, que a psicologia fala, tem as crenças universais, assim, bloqueio do desamor. O que é o bloqueio do desamor? Não. Eu não sou digna de amor. Essa é a frase clichê dele. Eu não sou digna de amor. É quando você... E aí a gente precisa entender que para a mulher negra, a gente já tem historicamente um traço no Brasil de que a mulher negra fica sexualizada ou é vista apenas como mão de obra para o trabalho. E bom dia, Márcia. Acho que tem Márcia Alves e Márcia Calas. Acho que é Calaço, não sei. A Tati e a Fábio. Então, a do desamor é essa. Eu não sou digna de amor. Como é que isso se implanta em mim? A vida inteira. Primeiro, se a gente for olhar para a realidade de uma criança branca, assim, você pode ter uma crença de desamor, uma coisa de desamor que se instalou em você a partir, por exemplo, da não validação de um adulto ali na primeira infância, quando você precisava ser validada em relação ao amor, quando você precisava ter os primeiros aprendizados sobre amor, porque amor ele traz validação de aceitação. Amor, ele traz validação da forma como você se vê. Então, se você cresce num ambiente em que você recebe amor, em que seus aspectos e seus atributos físicos, eles são validados como bons, como bonito, o seu cabelo é tocado de uma maneira amorosa, o seu corpo é tratado de uma maneira amorosa, a sua alimentação, todo o seu cuidado, significa que você não vai crescer na vida não conseguindo validar você mesmo. Porque a autoconfiança, a dificuldade de você conseguir se posicionar com confiança, tem como raiz também aí essa parte do desamor, que
não me validaram quando eu era criança. Eu não recebi amor. Lembra a solidão da mulher negra. Então, ele vai se formando ali logo na primeira infância. Quando os nossos corpos não são vistos, não são respeitados, quando a gente é desmerecida ali logo na infância, quando a gente desenvolve, por exemplo, a dificuldade de olhar no olho. Quando a gente ainda nem consegue nominar o racismo, não sei se vocês já passaram por isso, você não consegue nominar lá ali na infância, mas você sabe que o seu corpo é visto de forma diferente, que o tratamento com você é diferente das outras crianças da escola. Então, ali vai se instalando em você eu falo que é um sistema assim que instala de que você não é amado, você não é visto, você passa a não receber amor. E eu falo que, como é que se forma? Se forma da ausência da validação, se forma desse racismo, que eu falo que é um racismo emocional, afetivo, subjetivo, assim, porque o racismo é como uma grande lagarta, ele vai pegando todas as áreas das nossas vidas. Então, e quais são as consequências desse desamor, né? A consequência é a sua autoestima, ela ser completamente, assim, esmagada. Veja, porque se você não foi validada na infância, se você a vida inteira foi excluída, se o seu corpo, a sua subjetividade entendeu que você não merecia amor, e aí a gente está falando de uma sociedade, como o livro do Gilberto Freire, que fala que as mulheres negras servem para quê? Fico indignada com aquele livro, mas não vou falar sobre ele hoje. Mas se você cresce numa sociedade e num ambiente que diz para você que você não merece amor, você vai ter muitas experiências de solidão, de não ter outros pares, de não ter outras pessoas que entendem a sua dor, a sua vulnerabilidade. Então, uma outra consequência que a gente vai ter é o apagamento da identidade. Por que a gente vai ter um apagamento da identidade? Porque, veja, se você não é validada, se o seu cabelo não é validado, se disseram para você desde a infância que não era bom, que não era bonito, que você precisava alisar, que você precisava se organizar para poder ser aceita ou para poder receber um pouquinho de amor, como vocês acham que isso vai chegar na gente na vida adulta? Como você acha que isso vai chegar até você quando você chegar no cargo para você liderar? Quando você tiver que liderar uma equipe, quando você ocupar um espaço de decisão, de poder, quando você estiver galgando a sua vida, como você acha que isso chega até você? Isso não vai chegar até você de uma maneira tranquila. Isso vai gritar em você na vida adulta. Então você vai recebendo isso. Então, uma outra consequência, a principal delas é que você vai ter muita dificuldade de confiar em você. Olha, não confiaram em mim, não me amaram. Então você entende que essa dificuldade de posicionamento não é uma fraqueza sua, não é um defeito, sabe? Essa coisa de que é culpa das mulheres negras, assim. E aí, a falta de confiança, como é que ela é vista? Ela é vista, por vezes, como a confirmação de que a mulher negra ou é subserviente, ou ela não é competente, ou ela não é boa para o cargo, por isso que o posicionamento para a gente precisa ser, de fato, construído, muito bem, estrategicamente construído, assim, de desinstalar, de pensar, de organizar. Então, porque senão ele afeta a nossa vida profissional completamente, sabe? E aí eu vou no processo, né? Eu vivencio a solidão, aí eu apago a minha identidade, né? Quantas de nós não precisou, sei lá, alisar o cabelo para poder conseguir um emprego? Ou, ou mesmo olhou no espelho e não se gostou. Por quê? Porque quando você foi viver suas primeiras experiências de amor, de auto-amor, tô falando do amor afetivo, não, tô falando do amor de maneira geral. Do amor, como a Bell Hooks fala, do sentido da vida. Quando você começou, claro que se estende até o afetivo depois, na vida adulta a gente sabe. Não ser escolhida, de não servir para namorar, de ser a que fica escondida. Tem uma série de questões aí. Mas como você não recebe, quando você não recebe, seja bem-vinda, Preta. Santana entrou. Então, quando você não recebe, eu falo, quando você não recebe essa pílula, essa bala de amor ali na infância, na vida adulta isso grita dentro da gente. Assim. Vocês conseguem, só fazendo sentido para vocês, se tiverem, coloquem aí no chat, tá assim, Joso, só coloquem uma reação para poder entender que tá fazendo sentido. E aí, o que acontece? Vamos, como é que isso impacta a sua liderança agora? Josi, vivenciei tudo isso, me identifiquei. Como é que isso impacta? Veja se você vai se perceber aí. Você vai ter muito medo de errar. Porque você vai entender que um erro seu não vai ser aceito como um erro de uma outra pessoa, de uma pessoa branca, por exemplo. E aí, por medo de errar, sabe o que vai acontecer com você também? Você vai passar a se cobrar muito mais. A sua régua vai ser 2 vezes maior do que a de qualquer pessoa. Então, a Sol tá falando, Josi, tenho 2 filhas negras, como faço para que a trajetória delas seja diferente?
Você cuida delas em casa, você valida a identidade delas em casa, você diz que elas são lindas em casa, você trata de construir dentro da sua casa um referencial completamente preto, de músicas, de acessos, de pessoas. Você leva essas meninas para um museu, você leva essas meninas para um ambiente negro, você enche de repertório, que a gente fala, a subjetividade delas, a vivência delas, o cotidiano delas, você enche de repertório. Porque elas vão crescer, nossa, são muito mais validadas que a gente. Elas não vão ter dificuldade de elas vão sentir que ali tem um racismo, mas elas vão estar validadas internamente. Porque essa é a grande questão pra gente. É a validação interna. Então, é amar, é verbalizar para essas meninas que a sua pele é bonita, né? Você tem valor, que o seu cabelo é bonito, é validar a trajetória, é trazer muitas referências. E que bom que a gente tem muitas hoje. É encher essas meninas de, sabe, de um ambiente preto. Ai, que linda, uma tem 2 anos e a outra tem 4 anos. Ai, tá na primeira infância, sabe? Uma fase boa. É ficar atenta com a escola, sabe? É tentar trazer relações dessas meninas com outras meninas negras também ali da idade delas. É você se permanecer ali, presente com elas, sabe? Então isso vai ajudar. Porque quando chega na vida adulta, elas não vão enfrentar isso. O que a gente está enfrentando hoje? Porque o que é que a gente enfrenta, né? Como é que isso impacta a nossa identidade? Você vai ter medo de errar. O que faz com medo de errar? A gente se cobra. A gente morre de medo de errar. Porque a gente vai ter medo de como vai ser esse julgamento, de que a gente não pode errar do jeito nenhum, porque estão sempre nos vendo. E o medo de errar, ele traz uma outra coisa, que é a questão da autossabotagem. O que é autossabotagem? Isso que a gente fala, ai, que nome bonito. É quando você sabe que tem competência para fazer uma coisa, mas você não consegue fazer. É quando você deixa para amanhã, é quando você deixa para depois. É aquela proposta incrível que você fica pensando, acho que agora não é a hora. É quando você silencia quando deveria falar. Você vai ali sabotando. Por quê? Porque isso é um reflexo se cobrar muito é surreal mesmo, Alba, surreal. Isso é um reflexo de toda a ausência de amor que você teve na vida, assim, sabe? Então, e o que isso vai causar em você? O medo de se posicionar. Veja, se eu tenho medo de errar, eu vou ter milindres, né? Eu vou ter uma questão de controle muito grande. E se eu errar, eu vou me culpar muito, assim. Então você precisa entender que quando você sentir isso ali na sua mente, quando você fala, isso daqui é um bloqueio do desamor, que foi instalado na minha vida pelas experiências que eu tive, mas foi instalado socialmente pelo racismo. Então eu não vou mais Sol tá falando, então estou no caminho certo. Ai, que bom, Sol. Porque é aquilo que eu falo, quando uma de nós conquista, todas nós conquistamos. Quando vocês conquistam, todas nós conquistamos, porque nós somos... Não tem aquela música, né? Povoada, né? Porque a gente fala que você nunca tá só. Então é sobre isso. A nossa liderança, ela é ancestral. Isso precisa ser trazido pra gente entender que nós não estamos sozinhos, tá? Acho que é povoada. Quem falou que eu ando só? Depois vocês... Eu sempre posto no story, mas... Eu sempre tento trazer no story músicas que falem da nossa identidade, que tragam força, autoestima, ancestralidade, pra gente ir vivenciando, assim, e fortalecendo a nossa identidade. Então, e aí o medo de posicionar, o que vai acontecer quando você vai ter hesitação? Então, você vai ter muita dificuldade de falar, porque você não foi validada muito cedo. Então, se não validaram você vai ficar com medo de não ser validada. E às vezes é tão sutil que a gente não percebe, sabe? Mas a gente está nominando aqui, estamos nominando para que você comece a perceber e comece a falar, vou começar a agir de outro jeito, racionalmente, enquanto escolha. Então, aí a gente vai ter uma voz fraca. O que é uma voz fraca? É porque a minha voz é fraca? Não, não é sobre isso. É que você vai ter muita dificuldade de segurar a sua presença. É que você vai ter muita dificuldade de segurar a sua trajetória, a sua história. Então, a sua voz você não vai conseguir ecoar a sua voz. Porque os atravessamentos, eles são tantos que você não consegue se sustentar. Então, você vai se encolhendo. Então, quando você entra, você se encolhe. Se é um ambiente branco demais, se vai fazer uma apresentação, você pensa 10 mil vezes, mesmo você sendo a melhor naquele assunto. Mesmo você dominando o assunto. Não sei vocês aqui, mas quem nunca? Um mestrado, um doutorado, uma apresentação, e você ter tudo preparado ali, saber do assunto de cabo a rabo, e mesmo assim você duvidar ainda. Por quê? Porque foram anos, na verdade séculos, que chegam até a gente de não validação de quem a gente é. E aí, essa não validação de quem a gente é vai fazer o quê? Vai tentar encaixar a gente em caixinhas que não são nossas. Que não nos pertencem. Que não é de verdade quem a gente é. Só tô fazendo exatamente isso, José. É sobre isso. É terrível. Mas quando você nomina... Eu entendi isso, assim... Eu precisei fazer esses caminhos porque quando eu comecei a liderar, eu liderava um grupo de pessoas que não queriam ser lideradas. Eu liderava numa escassez terrível. E eu fui procurar... Eu sou uma pessoa que estuda muito, que lê muito, assim. Muito. Eu gosto porque os livros me salvaram e os livros continuam me salvando, assim. Então,
Eu não achava uma referência de liderança, assim. Eu não me encontrava, porque os homens brancos traziam uma outra coisa. Eu vi uma liderança de mulheres negras e falei, mas eu sou uma mulher negra, como que eu vou liderar nesse ambiente aqui? Eu fui procurando, eu consegui entender e conseguir atuar e me sentir confortável nesses lugares. E entrar, assim, com esse turbante, sabe? Com a minha roupa do jeito que eu gosto, entrar nos lugares sustentando a minha presença, a minha voz. Mas foram anos de trabalho interno também, entendendo. Então, sustentar a própria voz e a própria presença tem a ver com isso. Você entra numa reunião, sabe que, não sei se vocês já passaram por isso, sabe quando você está numa rodada de apresentação, quer ver uma coisa que se espelha? Você está na rodada de apresentação, você vai ouvindo todo mundo falar e vai chegando a sua vez. Você vai começando a ficar ansiosa. E você vai se diminuindo, porque você vai fazer do quê? Se comparando. A velha comparação, terrível. Você vai se comparando. E quando vai chegando a sua vez, e você tem uma trajetória brilhante, você tem resultado, você vai conseguir falar de você? Você não vai. Aí você vai gaguejar, vai enrolar a voz, vai se perder, vai dar um monte de voltas, e você sai da reunião pensando assim, perdi mais uma oportunidade, eu deveria ter falado isso e aquilo. Por quê? Desalinhamento interno mesmo. Você ainda não consegue sustentar a própria voz, a própria potência, a própria presença aí. Então, é quando a sua validação, ela está no externo. Ela não está dentro de você. Ela está no externo. E uma validação que está no externo é ruim, por quê? Porque ela acaba deixando a gente muito aleatório. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, vocês sabem, não sei se vocês moram em região de praia, mas aqui a gente mora bem pertinho, assim, quando a maré sobe, tem sempre um pedaço de madeira que fica ali com a maré. E você vê que as ondas fazem assim, traz pedaço de madeira, bate ali na parede e vai e volta. Quando a gente não consegue se posicionar, segurar e sustentar a nossa presença, a gente fica que nem, sabe, uma madeira de cheia, assim. É uma madeira, eu falo que é pau de cheio, eu uso assim essa palavra. Que as ondas levam você o tempo inteiro, você não consegue sustentar a sua trajetória, a sua história, se posicionando. Você vai murchando, mesmo entregando muito resultado. E o que vai acontecer aí? Você não consegue visibilizar o seu trabalho, não de forma estratégica. E aí você perde promoção, você vai passando, sei lá, uma visibilidade de que a insegurança, a gente acaba exalando essa insegurança. É culpa sua? Não, mas a gente precisa tirar, porque o racismo, ele não vai facilitar pra gente. Essa é a verdade. Eu não tô falando isso aqui pra gente se deitar e chorar, não, tá? Eu tô falando isso aqui pra gente se levantar mesmo. Pra gente ter um balde de esperança e falar assim, ó, eu vou reagir, vou responder a isso e vou seguir. Eu vou aprender a confiar na minha trajetória interna, alinhar internamente, entender a minha voz, me respeitar no processo e assumir esse lugar que já é meu. Sabe? Assim, então, eu vou me imunindo disso. Tem uma outra crença que é a crença do desvalor, é o bloqueio do desvalor. Né? Eu não tenho valor. Eu não sou o suficiente. Quem nunca? Nunca é o suficiente para as mulheres negras. Fez mais no curso? Não é o suficiente. Sabe? E aí, qual é a raiz disso? É o racismo estrutural. É subjetivo, mais uma vez, é subjetivo, é ideológico, é meritocrático, que foi imprimindo sobre os nossos corpos essa ideia de que o nosso corpo não tem valor, o nosso cabelo não tem valor, a nossa história não tem valor, a nossa voz não tem valor, a nossa intelectualidade não tem valor. A sociedade trouxe isso ao longo da trajetória, mas você também não sentiu isso todos os dias, que foi instalado pela sociedade? Se não tem valor, o que a gente faz? A gente tira para colocar no lugar uma outra coisa que tenha valor. Para tentar se adequar com uma outra coisa que tenha valor. A gente vai aprender isso na universidade? Não, porque a universidade também é muito branca. Todo meio do doutorado, eu sei bem como é. Então, que foi dizendo pra gente que a nossa cultura, a nossa comida, a nossa ancestralidade, nada relacionado à nossa identidade tem valor. Então, o que a gente faz com isso? A gente apaga. Só que aí, quando a gente apaga a identidade de alguém, a gente retira dessa pessoa a força. Quando eu retiro a força e a potência dessa pessoa, a pessoa vai ficar insegura, a pessoa vai ter todos os medos do mundo, a pessoa vai ter uma autoestima muito, muito baixa, não vai conseguir se posicionar, a pessoa vai ficar tentando se encontrar e não vai. O que ela vai fazer? Ela vai tentar ser aceita a todo custo. Aí o que a gente faz? A gente nega a gente mesma para poder ser aceita. E quais são as consequências desse desvalor, dessa desvalorização do nosso trabalho, né? Não sei se já aconteceu com vocês, que é aquela coisa assim, você começa a fazer um trabalho e aí nunca tá bom. Então, às vezes você não entrega porque não tá bom o suficiente. A régua da gente é alta, muito alta. A gente não se permite. Não. Então, quais são as consequências desse? Se não é o suficiente, qual é a consequência disso?
Você trabalha demais para provar o seu valor o tempo inteiro. Você não descansa. Você não descansa. Você não se permite descansar. Você está sempre ativa. Você não para. Bem-vinda, Yasmin, Lígia, Carol, Vanessa. Você não para. Você está sempre atenta. Leia, bem-vinda, Leia. Então, na verdade, em vez de ser uma validação constante, veja, eu não tenho valor, eu não sou o suficiente. O que vai acontecer comigo? Uma invalidação constante. Eu vou me invalidando. Se eu não tenho valor, se eu não sou o suficiente, o que eu vou fazendo? O que eu faço comigo mesma na minha trajetória? Eu passo a não acreditar em mim mesma. Porque eu estou me invalidando o tempo inteiro. Não está bom ainda, não posso entregar. Isso aqui não é o melhor. Meu Deus, como isso aqui que eu fiz está ruim. Ai, meu Deus, ainda não. Nunca está bom. Vocês entendem? Então, essa crença de desvalor, que é atravessada pelo racismo, que vai dizendo pra gente, instalando no nosso emocional, porque esse racismo subjetivo é terrível. Ai, meu fone caiu. O racismo subjetivo, ele é terrível, gente, só um minutinho. Ele é terrível, ele instala na nossa subjetividade, falando várias coisas pra gente. Então, acaba que a gente não consegue perceber o próprio valor. E a gente... outra consequência. Eu até olhei aqui no meu roteiro. Não sei se você... Veja se aconteceu com você. Se aconteceu, você curte. Coloca aí no chat e me fala. Você não reconhece ou não celebra o resultado do próprio trabalho. Já aconteceu com você? Você não reconhece. Quer um exemplo prático? Eu tenho uma aluna na mentoria que ela falou assim pra mim, ela ganhou um prêmio assim, uma premiação. E ela falou que no ano seguinte uma pessoa ganhou a mesma premiação. E sabe o que a pessoa fez com a premiação? É uma mulher branca. Não. Ela postou, ela mostrou para todo mundo, ela trouxe, como aquilo é impactante. Ela disse que olhou para mim e falou assim, meu Deus, eu já ganhei esse e mais os dois. Eu falei, você fez o quê? Uma plaquinha que você ganhou. Ela falou, coloquei na estante. Como se aquilo não fosse importante. Gente, se você quer construir autoconfiança, você precisa validar cada milímetro do que você faz. Cada evolução sua. Você precisa estar atenta a você. Você precisa celebrar você. A gente costuma não valorizar o trabalho da gente. A gente não valida o resultado, esse resultado que você tem, que ninguém viu, mas você precisa aplaudir você. A gente não pode ficar esperando uma validação externa, um palco externo. Eu sempre falo, eu não dou a minha validação interna para ninguém. Nem para minha mãe, nem para meu marido, nem para minha chefe, para ninguém. Porque vai ser uma validação que não vai vir. E quando vem, não vem da forma como eu mereço, como eu preciso. Então, como uma mulher adulta que já entendeu, que já nominou isso daqui, eu não dou minha validação para ninguém. Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir chegar e me atravessar, fazer com que a minha autoestima fique ruim. Não vai. Porque eu não dou o meu interior para outra pessoa. Eu já entendi esses passos aqui, então eu só sigo e falo, é para frente. Então, aprender a celebrar o próprio trabalho, né? Aprender a reconhecer esse trabalho bom que você faz, aprender a reconhecer a potência que você é, aprender a reconhecer isso, é importante. Como é que isso impacta, né? A sua liderança, assim, no cotidiano? Vai faltar visibilidade, com certeza, porque uma vez que você não reconhece o trabalho, eu só consigo falar daquilo que eu reconheço, sabe? Daquilo que então, você vai falar pouco sobre o que você faz. E às vezes você fala pouco também porque você não quer ser confundida, não, assim, não quer que a pessoa entenda mal, que você está sendo, sei lá, o beijo da nega besta, sabe? Você está sendo besta de falar para o trabalho, está sendo arrogante, coisas assim, que às vezes a gente tem muita dificuldade de falar da gente mesma, para a gente não ser desumilde. Isso não tem nada a ver com humildade, gente. As pessoas brancas fazem isso todo dia. Elas falam das coisas que elas fazem como se fosse uma coisa impressionante, às vezes nem é. Mas fala como se fosse uma coisa impressionante. Aí você, olha para você agora, você não faz coisas incríveis no lugar que você está? Eu sei que você faz. Você faz coisas incríveis. E mesmo assim você não consegue validar isso. Você não consegue ver valor. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é um defeito que você tem? Não, isso é implantado pela estrutura do racismo desde muito cedo. Então você precisa aprender a nominar isso e aprender a enfrentar isso. E uma outra consequência que você vai ter é essa sensação de nunca ser o suficiente, essa insegurança, essa síndrome da impostura que eu falo, olha, a síndrome da impostura para mulheres negras não é só a síndrome da impostura. Para mulheres brancas, é. Mas para as mulheres negras não é. Porque para as mulheres negras, a síndrome da impostura tem um raiz ali, é enraizado pelo racismo. Muito forte. Tá? Muito forte. É enraizado ali pelo racismo. O racismo vem, enraizado. O que você passa? Você passa a duvidar de você.
Você passa a duvidar da sua potência. Eu vou partilhar com vocês uma coisa que geralmente só partilho assim quando a gente está em aulas fechadas, mas eu nunca entro num espaço sem eu estar preparada antes. Então, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou fazer uma reunião, eu tenho todas as minhas preparações. Eu entro inteira. Eu já me validei antes de entrar. Eu já validei a minha trajetória, a minha história, a minha cor, meu cabelo, meu turbante, o grau de valor que eu tenho, sabe? A grandiosidade do que eu sou. Eu me respeito demais. Eu tenho muito amor por mim mesma. Eu me respeito demais para não permitir estar em lugares que não me cabem, para não permitir que o olhar atravessado do outro me alcance quando ele tenta, para não permitir que a pessoa me desorganize internamente. Porque eu entendi também, você precisa entender isso, que a sua trajetória, ela é incrível. Que você tem ancestrais que são gigantes. Que você vem de reis e de rainhas, de pessoas que criaram a ciência. De pessoas que conseguiram prosperar em meio ao caos. De uma população... Não é isso que a gente aprendeu na escola. Ai, que o branco veio e salvou. Não salvou coisa nenhuma. A experiência do quilombo, por exemplo, que é aquilo. Aquilo é inteligência, aquilo é estratégia. Uma maneira onde homens e mulheres conseguem viver entre eles. Pensa. Construir saber, construir economia, construir comunidade. Isso é inteligência. Você vem desse lugar. Eu só entro no lugar sabendo disso. Consciente disso. Se a pessoa tentar, ela vai tentar me desmerecer. Ela vai ficar só tentando. Porque eu já assumi essa trajetória para mim. Então, a crença do desvalor vem desse lugar. Então, você vai passar a não visibilizar o seu trabalho. Agora me diga, se você não visibiliza o seu trabalho, o que vai ter para você? Um silenciamento profundo. Você não vai ser reconhecida, nem ouvida e nem respeitada. Porque você mesma não consegue fazer isso com você. A sua estrutura não segura. Você vai minar a sua autoconfiança, vai invalidar você. E aí vem o silenciamento, vem o auto-sabotamento, vem a invisibilidade, vem a desesperança, o cansaço mesmo, vem essa falta de... Você acaba não conseguindo ser você no próprio trabalho, sabe? Isso vai minando você. E aí acaba minando o quê? Acaba minando a sua marca pessoal. Todo mundo tem uma marca pessoal no trabalho. Então vai minando. Uma outra crença que é importante é a crença do desamparo. Desamparo. Pensa numa mulher caindo de prédio, pensa numa pessoa desamparada. Essa sensação de solidão, falta de apoio, falta de proteção. Se você vivenciou isso na infância, se uma pessoa branca vivencia na infância, ela vai ter esse bloqueio na vida adulta. Mas uma criança negra que vivencia isso, olha, logo na primeira infância, que não teve por perto um adulto que conseguia cuidar de você, que viveu muita situação de insegurança constante, que sentiu muito medo ali na própria infância, que se sentia muito sozinha, né? Que já não era amada, não era aceita, não era valorizada, mas se sentia muito sozinha. Não teve quem a protegesse. E aí, socialmente, quando a gente vai pensar na estrutura da sociedade, né, essa ausência de rede, essa ausência de um adulto cuidador, sabe essas pessoas, sabe essa coisa que a gente fala assim, não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente aprendeu a se virar. O que acontece com a gente? A gente aprendeu que a gente precisa se cuidar, sempre. Eu preciso dar conta. Tem uma amiga minha que falou assim, Josi, quando minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, e aí depois meu pai foi embora de casa. Então eu fiquei numa desproteção muito grande. Ali eu entendi que eu estava sozinha. Que era eu por minha conta. Você já sentiu essa sensação de solidão? Mesmo quando você está rodeado de pessoas, é como se você não conseguisse contar com ninguém. Você sente isso, assim, não consigo contar. Quando eu preciso, eu não consigo contar. Eu estou aqui, sou braços para todas as pessoas. Eu faço mais do que me pedem. Eu estou, mas eu não consigo contar com as pessoas. Então, o que vai acontecer com você? Você vai ter dificuldade de demonstrar fragilidade, dificuldade de impedir, dificuldade de... Sabe, você vai ficar maestra em ser a mulher guerreira. Essa é a verdade. Então, na liderança, o que vai acontecer com você? Você vai ter dificuldade de delegar. Você você não vai conseguir delegar porque você está acostumado a pegar tudo para você. O outro não conseguiu terminar, você vai lá e termina. O outro não... Você não vai ter muita paciência de esperar. Você vai ter uma sensação de controle também, tentar controlar tudo, tentar... Provavelmente pode ser que você tenha relações interpessoais, alguns problemas na relação interpessoal, além do alto nível de exigência que você vai ter com você mesmo. Então, o desamparo, ele faz com que a gente, na vida adulta ali, a gente se torne pessoas muito mais duras, assim. Eu preciso dar conta do mundo o tempo inteiro, então eu nunca paro. Eu nunca paro. Porque eu sou por mim, assim. Eu preciso ser por mim mesma, sabe?
Quando vocês falam, não, eu preciso dar conta de mim. Vocês escutarem um riso, é o meu filho ali gargalhando na sala. Tem uma coisa que a gente precisa ter cuidado quando a gente está falando do desamparo, quando ele chega na parte da liderança, é que pessoas que têm a questão do desamparo muito forte, né, precisam dar conta de si muitas vezes, são pessoas muito fortes, mas às vezes não são muito fortes emocionalmente. São pessoas que vão ficar bastante vulnerável ali, bastante vulnerável sei lá, a seguir ordens, a abuso de autoridade, a relações hierárquicas ali, de obediência, sabe? De não respeito mútuo. Então, você precisa olhar para a sua fragilidade. Veja, por exemplo, você tem dificuldade de pedir ajuda? Vocês que estão aqui, vocês conseguem pedir ajuda com facilidade? Tipo, vou pedir ajuda de fulano. Ah, não, vou ligar. Ou você senta assim, vou segurar a onda aqui e vou até o final, pedir ajuda de ninguém. Dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Pode ser de chorar, de mostrar. E eu não estou falando da vulnerabilidade no ambiente de trabalho, tá? Aprenda uma coisa: nunca fale de coisas que não foram curadas em você em público. Você precisa de ambiente seguro para falar de coisas que ainda não estão resolvidas em você. Você não pode se expor em tanque de tubarão. Você não expõe você. Você se preserva, se autocuidado. Então, quando você perceber todas essas coisas que eu falei, você já sabe o que é. Você fala, é isso aqui, eu já sei que tem o pé do racismo aqui, não é sobre mim. Você precisa ter esse diálogo interno. Né? Muitos livros de liderança, que é todos brancos, assim, eu falei, vou escrever um livro qualquer dia desse. Os livros que falam de liderança, eles são todos muito brancos, assim, eu já li muitos deles. E aí a gente teve uma pesquisa esses dias no Brasil, que a gente só tem, por exemplo, na verdade, 6 programas que tratam especificamente de liderança para mulheres negras. Mas que o dado também informava que tem uma fragilidade nessas mentorias e nesses cursos que é não tratar especificamente da questão da nossa identidade. Só que a nossa identidade é quem a gente é. A nossa identidade é quem sustenta a nossa presença e nosso posicionamento. A nossa identidade é quem sustenta a nossa trajetória, é quem sustenta a nossa autoconfiança. É quem sustenta o fato da gente entender que a gente tem um currículo, que a gente tem um diploma, que a gente tem uma trajetória e que a gente merece estar naquele lugar. Então, é a nossa identidade. É quando você está segura de si, segura dessa identidade. Então, você vai conseguir se posicionar. Porque você já está posicionada e alinhada com você mesmo. Então, a gente tem... Quando a gente vai participar, eu já participei de muitos programas, assim, na empresa para liderança mesmo, sabe? Eles não falam sobre as nossas angústias. As nossas angústias são muito diferentes. Então, tem esse atravessamento do racismo que a gente precisa reconhecer. E aí você me fala, Josi, qual é o caminho para a gente conseguir mudar isso? Eu vou dar para vocês algumas dicas práticas, mas antes eu quero dizer assim para você que eu tenho muito orgulho quando eu comecei a trabalhar a liderança feminina negra, porque eu entendi que até a minha mente estava muito colonizada, assim. A universidade, muitos autores brancos, muito jeito de viver branco. Então, quando eu comecei esse trabalho aqui, eu falei, eu preciso criar um espaço em que as mulheres negras que estão em liderança, ou que desejam liderar, elas consigam se reconhecer. Elas tenham a dimensão, consigam nominar aquilo que acontece com elas. Eu venho de uma região de cana-de-açúcar. Então, eu sempre falo, eu venho da cana-de-açúcar, eu já venci o ciclo da cana-de-açúcar. Não vai ser o racismo que vai me parar. Sabe? Não vai ser uma pessoa branca que eu acabei de encontrar, que vai me dizer quem eu sou, e eu vou acreditar. Não vai. Porque eu já sei exatamente quem eu sou. Eu não acredito em tudo que me dizem. Ainda mais se forem narrativas construídas pela branquitude. Construídas pela branquitude, validadas, né? Ou construídas pelo racismo. Não são essas narrativas que eu conto para mim. As narrativas que eu conto para mim são aquelas verdadeiras, né? Da experiência em África, da experiência afrocentrada brasileira, da experiência que a gente chama diaspórica brasileira. Então, eu tenho muito orgulho, assim, ontem no Liderança Negra na Prática, a gente tinha 72 mulheres, assim. Aí fiquei 2 horas e ainda ficaram comigo 52 mulheres, que já eram 10 da noite. Mas dessa identificação que a gente tem. Então, e aí eu comecei com uma mentoria, mas eu quero dizer para vocês, assim, que eu tenho... eu levei muita paulada, tá, gente? Nossa Senhora. Eu não conseguia olhar no olho, eu entrava na reunião e saía calada. Sabe, entrei muda e saí calada. Eu duvidei muitas vezes de mim. Eu alisava o meu cabelo, assim. Eu não sou contra uma mulher negra que alisa cabelo, não. Contanto que ela saiba porque ela está fazendo aquilo. Que é por ela. Não é porque a sociedade está impondo. Não é porque ela está negando ou não aceitando o quilombo que é o cabelo dela.
porque a gente fica bonita de todo jeito também. Com uma lente, com uma peruca, com o que for. Sejam livres para escolher. Mas eu precisei fazer a minha validação e o meu processo de aceitação. Então, eu quero dizer para vocês, assim, que eu tenho muito, muito, muito orgulho, assim. Queria só dizer para vocês que, não sei se vocês sabem, mas está aberta as inscrições para o meu programa Quilombo. O programa Quilombo foi um programa pensado especificamente para mulheres negras que desejam se posicionar. São 4 módulos pensados só para posicionamento. É para mulheres que querem destravar a voz, é para mulheres que querem validar sua narrativa, é para mulheres que desejam ser reconhecidas, que desejam liderar sendo quem elas são, que desejam resgatar quem elas são, que não querem se mudar, que não querem pedir licença para existir. Você já sentiu isso? Parece que eu tenho quase que pedir para poder existir, para poder me enxergar. Eu não peço mais licença, eu entro, só, faço. Tem um caminho? Tem. Então, o Quilombo é um programa de posicionamento de voz e de estratégia para mulheres negras que lideram ou que estão prontas para liderar, ou que se cansaram de não serem escutadas, ouvidas, se cansaram de não serem vistas, de não serem visibilizadas, que já ficou calada para evitar um conflito, que já se sentiu invisível, mesmo sendo a mais capacitada da sala. Então, o Quilombo, na verdade, é esse chamado para você ser quem você é. Mas assim, sem fórmulas genéricas, sem molde branco, porque eu fiquei cansada também de entrar em ambientes e lugares que tentavam me mudar o tempo inteiro. É um saco. Sendo honesta com vocês, é um saco. Eu falo, não vou pedir licença para existir, eu já existo. E aí eu brinco, eu falo, eu estreio, eu não, porque a autoestima da gente precisa ser muito boa mesmo. Então, é sempre de licença, né? E para quem é o Quilombo? São para mulheres que estão na liderança, mas que não são ouvidas como deveria, ou para você que você quer liderar, mas sente que a sua voz trava, a sua mão treme, você fica suada, a sua mente duvida de você mesma. É para mulheres que cansaram de sobreviver, porque acontece uma outra coisa também. Às vezes você assume uma liderança, não sei se acontece com você. Você assumiu uma liderança, você chegou, a duras penas, você alcançou, mas quando chegar lá, você tem a sensação de que você está sempre só reagindo. A sensação de apagar incêndio, você não consegue organizar aquele espaço, você não consegue colocar, visibilizar você naquele espaço. Você só vai reagir porque é de todos os lados. Você vai recebendo ali. Eu tenho uma aluna assim na mentoria, a gente tem trabalhado isso com ela. Então, é para mulheres, o que você vai conquistar com o Quilombo? Você vai aprender a falar com confiança, sem perder a essência. Você vai descobrir que a sua negritude é a sua potência, que a sua negritude é o seu poder. Ela não é um obstáculo. O seu cabelo não é um obstáculo, a sua cor não é um obstáculo, a sua trajetória não é um obstáculo. Não é feio, não é ruim. Não é nada disso. É o contrário. Você vai sair da posição... Sabe aquela mulher que faz tudo? Tudo, para todo mundo. Para a pessoa que comanda mesmo com autoridade, que tá ali liderando, né? Então, no Quilombo, a gente não só vai falar de carreira. Por que não falo só apenas de carreira? Porque vocês já têm isso. Vocês já têm diploma, minha gente. Vocês já têm diploma. A maioria de vocês que estão aqui já tem diploma. Já tem uma trajetória, já tem uma carreira validada. Já entregam muitos resultados. A grande questão é como você posiciona isso. Como você se sente confortável com a conquista que você faz hoje. Como você consegue reinar na sua liderança. Brilhar. Brilhar, de verdade. Sabe brilhar? Brilhar de verdade. Então, o Quilombo, ele tem... e como é que eu montei isso? Assim, eu preparei a partir das pesquisas, porque eu sempre utilizo a ciência para tudo. A partir do que funcionou com as minhas alunas da mentoria. Eu tenho as meninas na mentoria que... Tem 3 que acabaram de ser promovidas, assim. Tem uma que está até fora do país. Que a gente foi trabalhando esse posicionamento e eu entendi que isso funcionava, porque também já são coisas que eu utilizo comigo. São mulheres que já não ficam em silêncio na reunião. São mulheres que se posicionam, que aprenderam a falar, que mesmo entendendo que tem o medo, mas elas aprenderam a ancorar a coragem ali no medo. Então, o Quilombo são 3 fases. É o reconheça-se, o reivindique-se e o posicione-se, com uma variação de método. Então, o Quilombo ele foi construído por uma mulher negra, né, que entende, que sabe, para mulheres negras, mas tem como base a identidade, o posicionamento e uma estratégia de poder. Sim, poder. Eu sei que a gente não fala sobre poder, mas mulheres negras precisam falar sobre poder. Sobre poder, sobre dinheiro, sobre estratégia. Por quê? Porque a branquitude, ela é muito inteligente. Eles são estratégicos. Não posso falar isso aqui, porque a gente tá na live, mas às vezes eles são estratégicos. A gente nem tanto. Às vezes a gente tem uma potência incrível, mas a gente não consegue ser estratégico. A gente precisa aprender a ser estrategicamente.
E um programa que ele dura 120 dias. É aquele, Júlio, são 4 meses, são 120 dias para um posicionamento. Então, a gente vai ter ali um módulo com 26 aulas gravadas, com encontro ao vivo, com materiais, com rituais de cuidado, com uma comunidade que vai te segurar quando o mundo tentar te apagar no processo, porque eu entendo que vivenciar esse processo de posicionamento, vai passar pela sua trajetória, vai passar pela sua história. Então, por isso que o Quilombo não é para mulheres que não entendem que a sua identidade é um elemento de poder para a sua liderança, não é? Ou para mulheres que querem uma forma fácil, ou para mulheres que não estão dispostas a olhar para si mesma. Porque às vezes dói, às vezes a gente não quer olhar. Então, o Quilombo é um movimento, assim. Então, você vai ter uma comunidade que vai funcionar ali no WhatsApp, com rituais semanais. Quem estava no grupo viu que eu sempre mandava todos os dias um áudio. Então, a gente vai ter rituais semanais de celebração, de orientação, de provocação. A gente vai ter um encontro por mês, especificamente pensando nas necessidades de vocês. Então, a gente vai ter posicionamento assim, real. A gente vai ter um encontro sobre autoestima, muito forte. Cada módulo do Quilombo, deixa eu pegar aqui para vocês. Cada módulo, que são 4 módulos específicos. Deixa eu te dizer, ver se isso conversa com você, tá? Cadê o meu módulo? Tá. Já falei para quem é. Não é para você que acredita em fórmulas mágicas. Tá, achei aqui. Cada módulo do Quilombo, o primeiro módulo... Jesus, como é o primeiro módulo? É para você mapear suas emoções. Você precisa ser maestra em mapear quem você é. Você precisa ser maestra em nomear as suas emoções. Por quê? Porque as emoções ela têm implicações muito grandes no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente toma decisões. É a gente entender nesse primeiro módulo quais são as emoções que nos motivam. É entender quais são as emoções universais e quais são as emoções que permeiam o nosso coração, o nosso fazer, o nosso olhar, a nossa vida. É para a gente se reconectar com a nossa verdade, muito mais do que performa. Porque posicionamento, às vezes, é performático? Quando você aprende a sentar de determinado jeito, quando você utiliza a mão aqui e não aqui, quando você veste uma roupa e tem uma postura ali, quando você usa uma... Tudo isso é posicionamento, é estratégia do que fala, sabe? Então, quando você consegue olhar para isso de uma forma... Isso é performance. Mas antes da performance, antes do fazer, do olhar, do brinco, do não sei o quê, precisa ser verdade. Como é que eu construo verdade? Quando eu consigo fazer meu alinhamento interno. Quando eu sei exatamente qual é a minha base identitária, quais são as minhas emoções, quem eu sou. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo performar ali, eu consigo posicionar, porque eu sei exatamente quem eu sou. Então, vai ter uma aula sobre autoconhecimento para você fazer o mapeamento das suas características, das suas emoções, dos seus inegociáveis. O que para você é inegociável, você sabe? Quais são os valores que norteiam você? Quais são os valores que norteiam as escolhas que você faz, as decisões que você toma, na vida e na profissão? Você tem? Você sabe quais são? Você respeita? Você consegue vivenciar isso na prática? Ou ele também, às vezes, é apagado pelo racismo, como eu era? Então, você vai entender um pouco sobre as suas características. E a gente vai ter uma aula específica sobre sonhos. Por quê? Porque sonhar para mulheres negras é revolucionário. Você precisa sonhar. Você precisa aprender a sonhar. A gente precisa ter um balde de esperança, sempre na vida. Depois, no segundo módulo, é o módulo só sobre a identidade negra, que é o módulo Minha Cor é o Meu Poder. Eu adoro esse. Que é para você reconhecer a sua negritude, né? Porque a negritude ela é um elemento da identidade. Então, a sua negritude como uma estética e como uma linguagem de poder, mas assim, de dentro para fora, né? Você vai exalando. Então, você vai entender que não é coisa da sua cabeça. Sabe essas coisas que a gente tem, que eu acabei de nomear aqui, e todas as outras? É o racismo. Você vai entender como esse racismo te afeta cotidianamente. Você vai desvendar um pouco como a branquitude funciona. Josi, por que isso é importante? Porque você vai entender como a branquitude espera que você haja. Como a branquitude espera que você tenha atitudes. E aí, quando você não faz, você deixa as pessoas um pouco desconcertadas. Que a sua negritude é o seu poder. A gente vai entender nesse módulo a dimensão do corpo e do cabelo, como elemento de disputa e de poder. Qual o significado do corpo preto? Qual o significado do seu cabelo? O que isso significa para você na sua liderança, na sua vida profissional? O que isso significa para você aprender a se posicionar? Quais são as questões que você tem com isso e como é que a sociedade olha isso? A gente vai ter uma aula só sobre descolonização da subjetividade, porque a nossa subjetividade é colonizada. Ou eu fui identificando a minha ali passo a passo, até das leituras que eu fazia. Então é importante a gente entender, porque a gente vai se desmistificando. A ancestralidade, né, que é você reconhecer a sua dimensão ancestral e trazer isso. E a celebração da sua identidade, que é quando você aceita, ama, celebra, age, faz, expõe para o mundo, assim, quem você é com muito orgulho, com liberdade, sabe? É um pouco sobre isso. O terceiro módulo é o posicionamento. É um módulo inteiro,
porque os outros 2 módulos é para você ir sustentando e chegar nesse posicionamento. Então, vai ser voz, estratégia e presença. Assim, você vai aprender a sustentar a sua voz, a sua autoridade. Então, é uma aula sobre posicionamento é poder, é um posicionamento como uma ferramenta de afirmação, de identidade, de autoridade, de direção, de liderança. Por que é tão difícil se posicionar sendo uma mulher negra? Por que será, né? Os sabotadores de posicionamento, o que é que sabota ali? E aí vão ter vários sabotadores e você vai identificar especificamente quais são os seus para você conseguir trabalhá-los. A gente vai ter uma aula só sobre voz, que é para você recuperar a sua autoridade interna. Lembra que eu falei da voz fraca? Não é? É porque a voz é só um elemento, mas quando a gente traz para fora, é o que a gente tem dentro. É o conjunto das crenças e da identidade, é tudo que permeia das nossas emoções. Então a gente traz isso para o mundo. Então, como é que eu faço para me reconectar com essa voz? A gente vai entender a comunicação como uma ferramenta de poder, né? Lapidar a sua comunicação. Como é que você se comunica? Com mais tranquilidade, com menos tranquilidade? É de forma mais pedagógica, é de forma mais didática, é mais assertiva, é mais enfática? Como que você se comunica? Você já fez esse mapeamento? Então, que a gente também vai fazer. Eu fiz o meu, eu faço sempre, na verdade. E a presença negra que fala, que é para falar da sua presença nesse espaço, né? Como é a sua presença nesse espaço? Como é a sua presença no seu trabalho? O que a sua presença fala sobre você? E como que você se sente em relação à sua própria presença? E por fim, a gente vai ter um módulo que é Marcas do Poder, que é um plano de comando e de liderança, que é que você vai mapear o seu território de trabalho, criar uma estratégia para você onde, como e quando você vai precisar se posicionar ali melhor na sua atuação. Você vai entender o que é liderar sendo uma mulher negra, o que é uma liderança negra. Você vai passar pela aula de você construir a sua marca pessoal. Então, quais são os elementos da sua marca pessoal? Quais são os valores da sua marca pessoal? Qual é o seu manifesto? Vocês têm um manifesto? Eu tenho o meu. O manifesto, você vai aprender a construir isso, que é você escrever sobre quem você é. No módulo, eu coloco lá um exemplo do meu manifesto para você construir o seu. E esse manifesto é um manifesto que eu falo para mim, sobre quem eu sou. Eu não estou com ele aqui agora, que eu geralmente preciso ler, mas o meu manifesto eu falo que eu sou uma alma ancestral. Então, é você falar sobre quem você é, você escrever, você validar, você olhar, você se ouvir, você acolher e você aceitar isso. Então, a gente vai ter a construção do seu plano de posicionamento. Josi, 4 meses vou ter ali a construção do meu plano de posicionamento? Vai. Por quê? Porque você vai precisar seguir no seu meio de trabalho. Então, você vai construir e vai seguir. Além disso, você vai ter o quê? As aulas ao vivo, que é para fortalecer o seu aprendizado em cada módulo. Então, você vai ter uma aula sobre o posicionamento se constrói de dentro para fora, que é a nossa aula inaugural, que já é na próxima quinta-feira. Você vai ter uma aula sobre subjetividade feminina negra. O que permeia a nossa subjetividade? O que nos sabota internamente? Vai ter uma aula sobre estética e postura de linguagem para mulheres negras e 5 passos para a construção de uma identidade profissional. E o planejamento e organização, né? Sua produtividade respeita o seu corpo ancestral? E por que isso? Porque a gente tem 2 coisas para mulheres negras que são muito fortes. A questão da ansiedade e a questão da procrastinação, que também não é preguiça e também não é uma coisa que é culpa sua. Isso também é atravessado pelo racismo. Então, a gente precisa criar técnicas de como a gente faz para se manter disciplinada, de como a gente faz para a gente se manter organizada, tá? Então, você vai ter 26 aulas, mais 5 aulas ao vivo, 31 aulas gravadas. E aí a gente tem bônus poderosos, assim. Então, você vai ter, você vai ter um guia com 10 frases de posicionamento para situações reais. Quem entrar no Quilombo nesse programa vai ter acesso a vitalício. Josi, o que significa isso? Que você vai ficar para sempre ali. Eu sei que para sempre é muito tempo, mas todas as modificações que tiverem no curso, no Quilombo, você vai vivenciar todas as modificações. É pela Hotmart, então você vai ter a sua senha, você vai acessar. Se daqui a 2 anos eu modificar o Quilombo, eu for modificando ao longo de todas as modificações, eu só vou dar esse acesso vitalício para essa turma. Você vai ter acesso à imersão Dandara gratuitamente. É uma imersão que fala sobre os 4 pilares da liderança feminina negra de sucesso. São 4 pilares, então vai ter. Cada pilar vai trabalhar uma coisa específica, que é para potencializar ainda mais os seus resultados. Você vai ter direito também a uma oficina de imagem para mulheres negras. É a imagem mesmo. A gente está falando de roupa, de vestimenta, de brinco, de cabelo, de todas essas coisas. É uma construção de imagem. Depois a gente vai ter alguns bônus o bônus a gente vai ter um mini curso você vai ter um mini curso de autoestima. Não sei se você conhece um mini curso baseado num livro chamado O Dia em que Eu Aprendi a Me Amar. É uma conexão profunda com a sua autoestima. É bacana de fazer. Você vai ter também um laboratório de voz, que é um mini curso de oratória prática. Esses bônus que eu tô falando aqui são todas aulas práticas. São aulas fechadas em que você
Você vai, vivencia ali a aula, treina, sai com o material e você precisa aplicar. Eu tenho também um diagnóstico personalizado. Esse bônus de diagnóstico personalizado, ele vai ser válido até as 12h20 de hoje. Por quê? Esse diagnóstico não pode ser muita gente. Então, é um diagnóstico em que eu vou sentar com você, ouvir você, entender qual é a sua questão, fazer esse diagnóstico e entregar para você um passo a passo do que você fazer a partir daquilo que você me trouxe. Então, é uma conversa em que você vai poder me falar suas questões, suas coisas, pedir suas orientações, pedir conselho. Esse bônus vai ficar valendo hoje até 12h30. Depois eu tenho um outro bônus que é um encontro exclusivo fechado da mentoria Sankofa. Então, com as outras meninas da mentoria, você vai participar do encontro para receber feedback, para troca com outras mulheres, que são mulheres que um acompanhamento um pouco diferenciado da mentoria. Então, você vai ter também esse bônus, vai até a noite. E se a gente fosse pensar, qualquer mentoria, qualquer curso, a gente pensar em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento de liderança, nunca vai custar menos de 2.000. Curso de oratória seria uns R$ 600. Se a gente fosse pensar em oficina de imagem, coach, todas essas coisas nunca menos de R$ 1.000. Então, se eu fosse juntar todo o pacote, daria em torno de uns R$ 4.800. Mas o valor do investimento de Quilombo é R$ 997 à vista, ou até 12 vezes de R$ 103,11. Então, você vai ter acesso vitalício, uma metodologia autoral. Eu vou acompanhar você em todo o processo. Você vai ter também uma comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade onde todas as mulheres negras vão estar. O que vai acontecer nessa comunidade? Você vai receber rituais semanais, você vai receber orientações nessa comunidade, você vai trocar com essas mulheres, você vai se encontrar com essas mulheres também uma vez por mês, em que você vai poder falar, você vai poder trocar, você vai ouvir outras experiências. Alguém vai segurar na sua mão. Você vai vivenciar a experiência do aquilombamento no quilombo voz de comando. Então, o quilombo é sobre isso, é para você que já entrega, é você que sabe, mas ainda assim se cala. A sua presença é lida ou como intensa demais, ou como frágil demais, a sua fala é questionada, o seu silêncio ele é interpretado de maneira negativa. Liderar como mulher negra realmente exige muito mais, exige estratégia, exige paciência, exige um ambiente específico em que você consiga desenvolver aquilo que te trava, aquilo que te impede. Então, se você... o link para a página de vendas do Quilombo está na minha bio, então você pode entrar por lá e já garantir o seu bônus. O bônus do atendimento individual vai até 12h30, porque eu já tenho algumas mulheres, eu não posso ter muita gente, senão eu não vou conseguir. Então, vai até 12h30 ali para você conseguir fazer a sua inscrição. Vai lá, vai ter variadas formas de pagamento. Então, eu tenho muito orgulho desse produto. Eu criei ele a partir de uma mulher que eu atendi aqui, e ela me falava: Josi, no valor da mentoria eu não consigo. Eu falei: tá, então eu preciso criar uma coisa que seja mais acessível, um pouco mais parecido com a mentoria, que as entregas elas são diferentes, mas que seja a cara dessas mulheres. Então, o Quilombo está aberto, as inscrições elas vão até terça-feira, mas os bônus eles vão acabando a cada dia, assim. Então, hoje o bônus do diagnóstico personalizado se encerra. Em seguida, ou então você vai lá na bio, clica, entra lá e faz. E aí, quando você fizer a sua compra, você recebe um e-mail da Hotmart, tem um certificado também no final de que você vai fazer um curso. Você recebe o certificado da Hotmart. Oi, Kelly, bom dia. Você recebe o certificado da Hotmart ali, tá? Você recebe tudo direitinho. Você recebe um e-mail com a tua senha e em seguida você vai ser direcionada para o grupo do WhatsApp, eu já te recebo lá e a gente já começa, você já pode começar assistindo o primeiro módulo que já está lá todo salvo para você. Os outros módulos vão chegando semanalmente, que precisa vivenciar as atividades. Por quê? Cada aula tem um exercício prático. Josi, por que tem um exercício prático? Exercício prático e lúdico, porque você precisa vivenciar. Se você não anota, se você não escreve, se você não faz um exercício, Josi, eu não tenho tempo. As aulas são bem curtas. São aulas direto ao ponto. Então, são bem curtas. Aulas direto ao ponto. Tá? Então, você vai lá, corre para você não perder os seus bônus. Enquanto isso, quero dizer para você, e estão abertos até, corram lá. Eu vou sempre estar divulgando e falando dos bônus. É para você que entendeu que está na hora de você, que já tem um diploma, que já tem uma trajetória, que já tem uma história, mas você quer brilhar com tudo que você tem. Posso participar dentro do exterior? Pode sim, Lugo. É Lugo mesmo o seu nome, acho tão interessante, tão bonito. Pode sim, chega a ser poético, tá? Lugo.mar é poético. Pode sim, você pode participar sendo do exterior tranquilamente. É online, é todo online, sim. Eu ainda quero fazer encontros presenciais um dia, só com mulheres negras com experiência incrível de ancestralidade, mas ainda não é o momento. Sim, ele é todo online, você pode participar, você pode comprar, sem problemas, assim. É todo online. Todos os encontros vão ser online. Você vai receber no grupo
todo o conteúdo que você vai vivenciar ali durante as aulas. Nas aulas online você também vai poder tirar dúvida, vai poder falar, vai poder tirar dúvida, vai poder dizer como você está vivenciando, se você tem alguma questão ali naquela semana, nossos encontros mensais. Gente, qual é o objetivo? Eu quero que você se posicione. Sabe o que eu quero que aconteça? Eu quero que daqui a 10 anos a gente tenha mulheres negras imbatíveis no mercado. A gente tem mulheres que não se mudam com o racismo, que entenderam a própria potência e que brilham, e que falam, e que não estão adoecidas com ansiedade, que não estão adoecidas com cansaço, que cuidam da sua saúde mental, que sorriem, que celebram, que brilham, mas que se posicionam, que voltam para casa, sabe como? Satisfeitas do próprio posicionamento, que conseguem dar valor ao próprio trabalho. É isso que eu desejo. Então, esse produto é, Josi, 4 meses, o que vai acontecer comigo? Você vai precisa fazer todas as atividades, tá? Porque eu garanto a você que se você fizer tudo, você vai sair com seu posicionamento todo alinhado. Todo alinhado. Mude meu nome para honrar minhas ancestrais. Você mudou o seu nome para honrar suas ancestrais, entendi. Ai, que bacana. Isso é revolucionário. Que bacana, fico feliz, que coisa boa. Mas corre lá na bio, pode se inscrever, que sim, tem espaço. E aí você vai ter um espaço também para trazer um pouco de você, da sua trajetória, da sua história, e a gente conseguir trocar ali. O Luga é um apelido esquecido da minha... Não sei se é da minha avó, acho que é. Mas é isso. Sobre a nossa aula de hoje, gente, quais são os caminhos para vocês mudarem as crenças? Se reconectem com a experiência de amor de vocês, com o seu próprio cuidado ancestral. Fortaleça as relações de vocês que geram afeto, que geram acolhimento. No Quilombo eu ensino também como fazer isso e atividades práticas. Trabalhem autocompaixão, trabalhem merecimento, reforcem a narrativa de valor que vocês têm com base na sua história e não apenas nos resultados, tá? Revisem os padrões de vocês de autoexigência, se acolham, revisem os padrões de vocês em relação à culpa, olhem e percebam, façam a percepção de vocês no ambiente de trabalho, né? Pratiquem o reconhecimento diário, tá? Então, tudo isso você pode trabalhar para trabalhar seus crenças. Essa live vai ficar salva durante esses 4 dias. Se você sente que precisa dar o próximo passo para você é o Quilombo. Vem para o Quilombo. Vamos ficar comigo 4 meses? Pra gente trabalhar isso aí que dói em você e que te trava? Você fica aqui comigo 4 meses. E eu garanto para você que você vai sair daqui com seu posicionamento, assim, em dia. Para você fazer e realizar aquilo que você sempre sonhou. Vou fazer um negócio para vocês. Eu já troquei de trabalho várias vezes. Assim. Eu falo que a minha trajetória profissional, ela é minha, ela me pertence. Nos últimos dias, eu até saí de um trabalho que eu estava, assim. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu recebi 5 propostas. Porque eu utilizei esse trabalho que eu já tinha, que me dava muita visibilidade, para conseguir construir meu posicionamento. Seguir, né? Porque eu já tenho esse posicionamento há um tempo. Então, é sobre isso. Sobre você ser reconhecida, ser validada. Tem um alinhamento interno que você precisa fazer. Tá? Então, vem pro Quilombo pra gente trabalhar as coisas que são específicas em você e para poder acompanhar você, tá bom? É isso. Um cheiro no seu coração. Corre lá para você não perder os bônus. Clica lá no link, lá da minha bio, que você vai estar direto na página. E entra que eu já vou te receber aqui com todo carinho, com todo amor. É isso, meninas. Um cheiro no coração de vocês. Um abraço bem apertado. Coloquem em prática o que vocês já aprenderam aqui. Se você sente que essa jornada ela é sua, não adia. As inscrições vão estar abertas até a próxima terça-feira. Depois disso, o Quilombo fecha. Eu não sei ainda quando eu vou reabri-lo, porque eu vou precisar entender e fazer. Mas você não precisa mudar quem você é para ser respeitada. É o contrário. Você só precisa organizar sua voz e você ocupar, tá? O link está na minha bio, o chamado está feito, a decisão agora é sua. Quero dizer para você que vai ser uma bênção, uma honra receber você aqui. Um cheiro no seu coração e até mais. Te vejo no Quilombo.